Senhor presidente, colega deputado Paulo Corrêa, colegas deputados presentes nessa Casa de Leis, público que nos assiste, nos ouve pela TV e Rádio da Assembleia, imprensa aqui presente, população que nos honra com as suas presenças no plenário dessa Casa. Senhor presidente, quem traz a tribuna aqui mais uma vez para dar destaque, sobre o dia de ontem, com relação ao reajuste exclusivo no Mato Grosso do Sul, na gasolina. Reajuste esse que uns falam 25 centavos, 24 centavos, 23, deputado Pedro Kemp. O fato é que subiu, aumentou, só no Mato Grosso do Sul, no dia de ontem, o preço do litro da gasolina. Gasolina essa que já vinha sendo vendida nos postos, principalmente aqui em Campo Grande, na faixa de R$ 4,20, R$ 4,30, e que agora foi para o patamar de R$ 4,50, R$ 4,60, e algumas cidades do interior chegando a ultrapassar os R$ 5,00. Por que eu trago esse assunto de novo? Até porque ontem nas redes sociais parou dúvida quando eu falei que esse aumento do litro da gasolina, ela vai impactar aqui no Mato Grosso do Sul, num aumento de tudo que envolve o custo de vida do cidadão sul-mato-grossense. Por que eu falo isso? Porque é de praxe. O aumento do combustível, ele geralmente aumenta o preço da cesta básica, ele aumenta o preço dos produtos têxtil, vestiário, enfim, aumenta o preço de tudo. Sempre foi assim, não vai ser diferente com esse reajuste da gasolina aqui no nosso estado. E aí, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que ontem falou sobre o assunto, diminui o preço do álcool, diminui 5%. E a pergunta, a primeira que eu deixo aqui é a seguinte: será que vai ser respeitado? Será que esse álcool vai baixar de fato nas bombas? De início, a intenção seria fazer com que, em virtude, nós temos várias usinas aqui no Mato Grosso do Sul de álcool, fazer com que o proprietário de veículos, flex, possam abastecer os seus veículos no álcool. Mas, se não baixarem o preço, deputado Gerson Claro, e se essa diferença não for compensatória, de nada vai adiantar. Até porque há uma preferência do proprietário de veículo de continuar abastecendo na gasolina. Eu acho que o governo do estado precisava fazer uma campanha, de fato, esclarecendo a importância de abastecer os seus veículos no Mato Grosso do Sul no álcool, abastecer com combustível alternativo que não seja a gasolina. Eu acho que precisa fazer isso, porque hoje mais de 80% dos condutores de veículo preferem abastecer seu carro. Permite-me uma parte, deputado? Na gasolina. Deputado Cabalmi. Não, peraí, eu vou permitir, espera só um pouquinho. Eu achei que Vossa Excelência tinha falado. Calma, vou permitir. Permito. Na gasolina. Eu acho que, deputado Lídio Lopes, eu não tenho pesquisa, não. Eu já ia soltar o etanol, que queima rápido, a combustão é mais rápida. Deputado Lídio, eu não tenho pesquisa, mas acredito que tem proprietário de veículo que ele adquire o seu veículo e nunca abasteceu no álcool, nunca abasteceu no etanol. Nunca. Então, assim, não há uma confiança nesse combustível, que inclusive Mato Grosso do Sul é destaque pelo número de usinas que tem. Então, precisa fazer isso. É preciso fazer isso. Então, eu venho na tribuna dessa casa primeiro para dizer
que o governo, ao invés de aumentar a gasolina, ele deveria deixar do jeito que está, que a gasolina geralmente tem reajuste nacionalmente, e não tinha porque diferenciar o Mato Grosso do Sul dos reajustes que tem nacionalmente falando dos demais estados, e sim abaixar o preço do álcool, do etanol, o preço do etanol. Aí sim ele estaria contribuindo para que o contribuinte de fato pudesse fazer uma escolha, que manteria o preço da gasolina como estava e diminuía o preço do álcool. Aí ele estaria de fato contribuindo para que esse consumidor, esse proprietário de veículo, pudesse fazer uma opção, uma campanha, né, esclarecendo da importância de abastecer os nossos veículos aqui no Mato Grosso do Sul no álcool, do etanol e não na gasolina. Vou permitir a Vossa Excelência boa parte. Deputado Cavalmir, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer discussão esse tema nesta casa, porém, eu coloco algumas ponderações. Primeiro, que você vê hoje nas redes sociais, Simpetro questionando, colocou outdoor em todas as cidades aí, criticando os deputados que aprovaram o governo. Eu acho que é o contrário. O Simpetro tinha que fazer uma campanha de acabar com essa cartelização que existe nos postos de combustível do Mato Grosso do Sul. É uma vergonha isso. Por quê? Porque os descontos vêm, o governo promove, mas ele não promove lá na ponta, lá na bomba, onde vai para o consumidor. Mas o aumento... Se Vossa Excelência pudesse analisar, ontem tinha dono de posto, estava quase sendo preso, o delegado foi lá para prendê-lo. Por quê? Porque aumentou na bomba o índice que foi colocado, dizendo que ele não tinha estoque. Quando o PROCON chegou lá para medir no tanque, ele estava com um tanque com estoque, nos tanques de combustível de etanol, e aumentando na bomba, ou seja, ele já ganhou lá atrás o aumento que tinha, ganhou mais esse aumento, e o consumidor que se dane. Então, esse é o grande problema. Lá atrás, o governo do Estado, com parceria, com uma reivindicação desta casa, desses deputados, o governo do Estado reduziu o ICMS do óleo diesel para que Mato Grosso do Sul tivesse competitividade com o Estado de Mato Grosso e o Estado do Paraná e São Paulo. O que aconteceu? O Simpetro não se empenhou para que isso ficasse lá na bomba, acontecesse na bomba, se efetivasse na bomba. Não aumentou o consumo de óleo diesel aqui no Mato Grosso do Sul. Os caminhões passam aqui com um tanque de 2, 3 mil litros, passam do Mato Grosso andando para Paraná e São Paulo e não abastece aqui. Por quê? Porque o Simpetro fez um compromisso de poder fazer com que houvesse um incentivo aqui no Estado. Então, o que está havendo é uma sacanagem com o consumidor e atribui muitas vezes a esse parlamento que aumentou isso ou aquilo. Não tem como. O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: eu zero a alíquota dos impostos do governo federal. Por que, então, que ele não vai lá e quebra o monopólio da Petrobras? Nós temos aqui, somos os maiores consumidores, os maiores produtores de etanol do país. No entanto, nós temos uma das alíquotas mais caras aqui do Mato Grosso do Sul, um dos etanol mais caros. Mas por que ele não quebra esse monopólio da Petrobras? Que o etanol produzido no Mato Grosso do Sul vá direto da usina para o consumidor, para o posto de gasolina. Não precisa ir lá em Paulínia e voltar. O camarada só chega lá, carimba a nota e volta. E aí, por quê? Por causa do monopólio da Petrobras. O etanol que podia custar R$ 1,70 aqui no Mato Grosso do Sul, se ele fosse direto da usina para o posto, ele tem que ir lá e aí chega aqui com imposto, tributação de lá, imposto diferenciado, mais R$1 do governo federal. Ou seja, nós estamos pagando o preço, tá, de uma coisa que na verdade não existe. Então o governo federal tem que vir e quebrar esse monopólio da Petrobras, e eu tenho certeza que nós vamos ter o etanol mais barato do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul. Lógico que hoje não compensa, por quê? Porque se o preço for mais ou menos consequente, o consumo do etanol é maior. Agora, se você reduzir isso, por que foi aprovado aquilo? Para que incentive o uso do etanol no Mato Grosso do Sul, para que a gente possa cada vez mais aumentar o consumo e reduzir o preço. É a compensação. Não tem como você fazer o equilíbrio financeiro se você descompensa um item e compensa outro. Eu até cito um exemplo muito prático. Se nós tivermos o etanol mais barato e a gasolina mais cara, é a opção do consumidor. Eu digo o seguinte, cito até um exemplo bem chulo. Nós temos o Guaraná. O Guaraná é made in Brasil, é brasileiro. O único país que produz Guaraná é o Brasil. Porém, nós temos a Coca-Cola, que é americana. Você pode ter a opção de tomar o Guaraná ou tomar a Coca-Cola. Não, mas eu só tomo Coca-Cola.
paga mais caro e toma Coca-Cola. Nós temos opção de combustível. Nós temos o etanol e temos a gasolina, mas só usa gasolina. Infelizmente, vai pagar mais caro. Então, essas são as opções que tem. Agora, o que nós precisamos é realmente fomentar o uso do etanol no Mato Grosso do Sul para que a gente possa reduzir preço de etanol e que haja o equilíbrio do Estado. Agora, o que o governo federal precisa é quebrar o monopólio da Petrobras, porque daí nós vamos ter combustível barato aqui no Mato Grosso do Sul. Nós não temos, mas está instalando a primeira refinaria aqui em Campo Grande. E aí, com certeza, se o governo fizer isso, nós vamos ter combustível barato no nosso Estado. Muito obrigado. Deputado Lídio Lopes, eu agradeço o aparte esclarecedor de Vossa Excelência, mas continuo insistindo que numa alíquota de 17% de ICMS, fica muito difícil você aumentar qualquer coisa sobre esse índice, quando, na verdade, existe uma proposta hoje de diminuir os impostos. Então, eu acho que o governo do Estado não teria motivos, a não ser o de arrecadar, de aumentar a receita do Estado e mexer nessa alíquota de 17%, aumentando mais 5% no preço do litro da gasolina. Acho que não teria necessidade, deputado Gerson Claro. Eu conversei com um único dono de posto, único, que falou para mim o seguinte: olha, só em um posto que eu tenho, eu vou pagar R$30 mil por mês a mais de imposto para o governo. Um posto, E não é posto de grande movimento, não é no centro, é nos bairros. Espero que baixe, que é uma das questões que eu discuti aqui, não é verdade? Espero que baixe o preço do etanol. Agora, mesmo baixando, deputado Gerson Claro, eu não vejo essa compensação de deixar de abastecer da gasolina e abastecer no álcool ainda. É isso que eu estou questionando aqui. É você pegar em cima de 17%, levar mais 5%, baixar 5% no etanol, e mesmo assim você não vê essa vantagem no etanol. Que fizesse, então, de fato, uma diminuição da alíquota do ICMS do etanol que compensasse de fato abastecer. Agora, a gasolina que já está lá em cima vai mais ainda e finda não compensando, abastecendo o etanol aqui, finda não compensando. O deputado Lídio discute a questão do governo federal, que fala de zerar os impostos, retirar o ICMS para baixar o preço do combustível. Eu concordo que é uma proposta ousada. Agora, deputado Coronel Davi, antes o governo do Estado tem que discutir as privatizações que ele vem tentando fazer, do pré-sal, do próprio petróleo nosso. Eu acho que isso tem que ser discutido. Nada adianta baixar o custo do nosso combustível aqui, tirando os impostos, e ao mesmo tempo pegar o nosso patrimônio, que é nacional, que é nosso, que nós temos aqui como autossuficiente, ser abastecido, e privatizar. E hoje o Paulo Guedes, ele fala claramente que quer privatizar a Petrobras, que quer privatizar o pré-sal, enfim. Então eu quero saber onde que vai parar essa reforma tributária do governo federal. Ele tem que provar para nós, por A mais B, que a forma como ele quer fazer vai melhorar as condições da vida do povo brasileiro. Isso tem que ficar claro também. Tem que ficar claro, porque você não vê. Você não vê. Nós acabamos de ver o ministro Paulo Guedes falando da reforma administrativa e está achando praticamente os servidores públicos desse país como um inoperante, preguiçosos. Quer dizer, eu só quero saber onde que nós vamos parar com esse tipo de reforma. A reforma da Previdência já deixou claro que os jovens de hoje, para se aposentar no futuro, dificilmente terão essas oportunidades de se aposentarem. Já deixou claro. E aí vem a reforma tributária, vem a reforma da administração, de cara já está achando o servidor público como preguiçoso e que praticamente não contribui com o desenvolvimento e crescimento da economia do nosso país. Pois não, deputado Gerson Claro? Deputado, eu acho interessante, já da gente estar fazendo o debate já é importante. O senhor cita, por exemplo, a questão do imposto. Nós que somos
produtores de petróleo há mais de 50 anos, ou da década de 50, né, anunciou-se no Brasil que nós, como autônomos no petróleo, o petróleo é nosso, teríamos combustível mais baixo para a população. Nunca aconteceu isso. Ao contrário disso, o petróleo nosso é caro, o combustível nosso é muito caro, não é novidade, e a reforma tributária é uma necessidade para esse nosso país. Porque, eu tive a oportunidade de falar ontem, em síntese, os nossos tributos estão concentrados na União. 68% de tudo que se arrecada nesse país está concentrado nos cofres da União. É necessário, sim, uma reforma tributária para a gente discutir. Aí sim, não só no consumo de um produto, nós estamos discutindo de maneira geral. De fato, nós precisamos, para criar renda, para criar emprego, diminuir o imposto sobre o consumo. Mas, para isso, nós precisamos ter uma reforma tributária que dê condições de manter o equilíbrio das contas. A receita da administração pública é despesa menor do que a receita. Não tem mágica. Fico triste, dois assuntos que o senhor citou, a reforma administrativa, eu entendo também a necessidade, as coisas mudaram, mas o governo me parece que já empurrou um pouquinho a reforma, não está mandando agora para o Congresso. A reforma tributária foi anunciada essa semana que vai, mas já anunciaram que vai ser em 3 momentos. Vão pegar aí contribuições, PIS, alguma coisa para o primeiro momento, depois vão discutir ICMS e, por último, imposto de renda, que mexe com o trabalhador. O anúncio de que nós íamos ter uma diminuição da contribuição de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ficou só na conversa. Então, eu acho que nós temos que apertar para que o governo federal, esse ou aquele, ou outro governo, não importa, que venha discutir os temas e trazer aquilo que vai mudar a vida da população. Imposto de renda é uma dessas, e o anúncio do governo é que imposto de renda vai ser discutido no 3º ponto da reforma, não sei, sabe-se lá quando, senhor deputado? Deputado Gerson Claro, o governo federal, ele tem que mostrar para nós, vou permitir uma parte para você, essa forma mágica, como que ele vai fazer a reforma tributária, e ela vai ser benéfica para o povo brasileiro, tem que mostrar. Porque se for mais uma vez para fazer uma reforma tributária, em que no fechar das contas, quem vai pagar a conta de novo é a população, eu acho que nem precisa discutir reforma tributária nesse país. Nem precisa. Eu já estou sabendo, deputado Gerson Claro, que há uma previsão de, na hora de você fazer seu imposto de renda, essa questão da educação, da saúde, acabar tudo. Já não vai ter mais como... Você vai ter que pagar o imposto de renda e depois você não tem nada que abater no seu imposto de renda. E é como Vossa Excelência falou, a proposta de quem ganha menos deixar de pagar imposto de renda, essa daí já está em 3º plano. O que está mesmo em plano aí é essa de quem ganha mais, na verdade. Uma parte, senhor já não tem o direito de incorporar as despesas médicas, a despesa da educação, enfim... Você vai simplesmente pagar e depois pagar de novo. Na hora da restituição, você vai pagar de novo. Então, essa é uma reforma que, para mim, para o povo brasileiro, não serve. Se não vier uma reforma tributária que, de fato, permita os empresários desse país investir com segurança e ter uma carga tributária menor em todos os encargos, deputado Gerson Claro, é balela a reforma tributária nesse país, é balela. Mais uma vez, tenta-se fazer uma reforma tributária em que, no final das contas, quem vai pagar de novo o preço é o povo brasileiro, em vez de diminuir a carga tributária, aumentando. É por aí. Igual a reforma da Previdência. Pois não, deputado Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Cabalmi. E... espero que depois que eu falar as coisas que eu tenho que falar aqui, o senhor não me agrida, porque eu estou sentado ao seu lado agora. Deputado Coronel Davi, se tem uma coisa nesses 23 anos de mandato, é que eu aprendi a deixar a disputa e o debate no campo político na disputa e no campo político. Não levo nada pessoal, e graças a Deus, por onde passei, fiz amizade até hoje,
porque eu não misturo, né, a amizade, a parceria com o debate ideológico e político. Eu tenho na minha pessoa aqui o meu respeito, a minha consideração. Eu que fui seu soldado e cabo da Polícia Militar, o senhor sabe disso, né, o senhor meu comandante-geral, mas que nunca misturei as questões políticas com as questões pessoais. O senhor pode falar o que o senhor quiser na tribuna dessa casa, que na condição de deputado, o senhor pode ter certeza, irei tratá-lo com hombridade, como sempre fiz na Câmara Municipal de Vereadores, 14 anos, e os 10 anos de mandato que tenho hoje aqui nessa casa. Não misturo e espero sair daqui um dia da política, deixando os bons encontros, e as amizades para os reencontros depois dela. Pode falar. Obrigado. Eu já atingi meu objetivo, que era acalmar Vossa Excelência por aquilo que eu vou dizer aqui. Não tem como, né? Não tem como. Cabalmi é meu amigo há muito tempo. Deputado Cabalmi, não esperava outra reação de Vossa Excelência, até porque eu o conheço há muito tempo. Mas, deputado, quando Vossa Excelência diz aonde nós vamos parar com a corrupção, que foi a mola mestra do governo, do partido do qual Vossa Excelência faz parte. E digo mais, deputado Cabalmi, o presidente Jair Bolsonaro, quando disse que zeraria os impostos relativos à gasolina e pedindo que os governadores fizessem da mesma forma, muitos entenderam o sentido literal da palavra, quando, na verdade, o presidente chamou para si o início da discussão da tão necessária reforma tributária para o Brasil. Digo a Vossa Excelência que muitas das coisas que o senhor disse aí, eu não sei onde o senhor leu. Talvez tenha sido naquele jornal 247, que é do PT, da esquerda. Eu não vejo esse cenário que o senhor fala, sinceramente. Acho que o governo vem cumprindo um papel extremamente vitorioso em conquistar a aprovação de leis que vão fazer bem ao povo brasileiro, e vocês são muito apressados. Vocês ficaram 13 anos aí no poder, fazendo 1001 coisas que hoje trazem um reflexo altamente negativo para a sociedade brasileira. Eu vou deixar depois o senhor falar, viu, deputado Pedro Kemp? Eu gostaria que o senhor também participasse desse debate. Pô, nem comecei, ele usou todo o meu tempo para falar que ele era gente boa, poxa. Vossa Excelência cede outra parte ao deputado Coronel Davi? Quantos à parte forem necessários para ele justificar ou injustificar na tribuna dessa casa. Obrigado, deputado. Mas encerrando, deputado Cabalmi, eu compactuo com a ideia do senhor de que nós pagamos muito imposto e, infelizmente, o Estado brasileiro como um todo devolve muito pouco ao cidadão brasileiro. Então, acho que nós estamos no momento em que precisamos avançar na questão da reforma tributária. A reforma tributária já está pronta para ser encaminhado ao Congresso Nacional e, diferentemente do que disse aqui nosso nobre deputado Gerson Claro, eu acredito que, mais uma vez, o Congresso Nacional vai poder dar celeridade nessa matéria que é extremamente importante, como fez também com a reforma da Previdência. O Estado brasileiro precisa largar de ser lerdo e vagaroso e olhar para o cidadão. Obrigado pela parte. Agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, e vou reafirmar na tribuna dessa casa. Existe um país, antes do governo do PT, da inflação de 80%, do desabastecimento, da falta de esperança, e um outro a partir do momento que o PT governou os 13 anos. Não teria outra forma de nos atingir se não fosse com a pecha de corrupção, né, de roubo. Não teria. Até porque a direita desse país precisava achar um ponto para se apegar, para nos tirar do poder.
estava claro que se não nos taxasse como corrupto, como ladrão, que eles não conseguiriam afastar a Dilma, dar o golpe e estabelecer um regime praticamente que militar que está hoje. Ontem mesmo caiu Lorenzoni, mais um ministro militar, e até o final desse governo todos os ministros serão militares, que com certeza nós vamos viver nesse regime democrático, mas parcialmente militar, dizendo, porque todas as ações caminham para isso, deputado Pedro Kemp. Então, vim aqui falar do governo do PT e não falar de um ano, do que vem acontecendo já nesse governo, que só não vê quem quer. Eu não vou ficar citando e repetindo aqui, não vou ficar repetindo, porque está aí a mídia toda publicando, não é verdade? É um governo que se sustenta hoje nas mãos de Sérgio Moro, as mãos de ferro de Sérgio Moro e do Paulo Guedes. Um governo inoperante, que não tem ação, que não tem atitude, que não tem projeto. Então, assim, eu não vou ficar falando desse governo, não é verdade? É um ano, é pouco, vamos dar mais um, mais outro, vai vir a reeleição, aí vamos ver. Então, eu não quero discutir. Na verdade, eu quero falar aqui que se a reforma tributária for para não desonerar os encargos dos grandes, pequenos e microempresários desse país, para que, de fato, ele possa gerar emprego e compense fazer investimento, pegar FCO, gastar, investir e gerar emprego, para que, no futuro, ele tenha, pelo menos, a liberdade de viver sem estar lá com todos os seus bens penhorados. É verdade? Não compensa fazer reforma da Previdência. É verdade, reforma tributária, não compensa. A verdade é essa. Agora vem com balela que, se os governos baixar a alíquota do ICMS do combustível, ele vai zerar também. Isso é um item, deputado Gerson Claro, um único item. Nós temos vários itens para serem discutidos, e não só apenas o combustível. É lógico que tem que diminuir a alíquota do combustível, porque não é justo lá fora do nosso país se abastecer a R$ 1,50, R$ 2 o litro, e aqui paga 5. Agora, não pode jogar no colo também dos governadores, da forma como ele fez. Pois não, deputado Pedro Kemp? Deputado Cabomi, parabéns pelo pronunciamento. Eu queria apenas aqui dar uma contribuição, porque existe um dado que é pouco discutido no país, que é a questão do pagamento dos juros da dívida pública. Não adianta fazer reforma administrativa, reforma tributária, se não enfrentar essa situação com coragem. O país, olha bem esse dado, o país paga 45% do que ele arrecada em juros da dívida pública. 45%. Aliás, na época da reforma da Previdência, a gente fazia esse debate, quando se falava que a Previdência estava quebrada, que ia afundar o país, que daqui a pouco não ia poder pagar mais nada, é justamente porque quase a metade do que se arrecada de imposto nesse país vai para o pagamento de juros. Então, não tem país que aguente dessa forma. Não há dinheiro, não sobra dinheiro para nada, para fazer investimento em coisa alguma, né? Então, agora, essa reforma tributária, que, a meu ver, vai gerar muita polêmica, porque o governo não quer deixar de concentrar, né, o bolo da arrecadação, ele não quer dividir isso, ele quer ser o pai que distribui o dinheiro para os filhos que ficam com o pires na mão aí nos estados, né? Então, eu acho que não vai avançar muito. Agora, mesmo que se fizesse uma reforma tributária, se não enfrentar essa situação desse comprometimento da arrecadação com pagamento de juro, nós não vamos sair desse sufoco que nós estamos vivendo. Mas parabéns a Vossa Excelência, e dizer que a comparação que muitos fazem aqui do atual governo com os governos do PT não dá nem para fazer comparação, né? Porque hoje a gente tem um governo que é inimigo dos pobres. Veja a fala ontem do ministro Paulo Guedes, né? Que ele falou: não, o dólar está alto, tem que subir mais ainda um pouco, porque as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. Né, na época do governo do PT. Então, ele demonstra o quê? Um ódio aos pobres, né? Esse governo não gosta dos pobres. Imagina que uma empregada doméstica pode viajar para a Disney. Por quê? Porque ela não é um ser humano igual aos outros, né? Então, eles querem que a classe trabalhadora, que os pobres, eles fiquem numa situação que não possam ter direito a nada, a não ser sobreviver e trabalhar para os ricos, né? Então, é lamentável que a gente tenha
um governo, né, como esse, com esses pensamentos, como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que um dia falou dos índios. Eles estão evoluindo, já estão quase ser humano igual a gente, como se o índio não fosse ser humano, pelo amor de Deus, né? Então, os dirigentes da nação que pensam dessa forma, nós vamos esperar o quê, né? Mas o nosso governo, ele reduziu a pobreza, distribuiu renda, colocou jovem na universidade, essas coisas que eles querem esquecer. Mas nós estamos aqui sempre para lembrar, né, o legado dos governos do Partido dos Trabalhadores. Parabéns, deputado Cabalmi. Agradeço a paz, Vossa Excelência. Estou vendo que meu tempo zerou aqui, né, senhor presidente? Eu quero encerrar minha fala deixando essa reflexão. É uma reflexão. Vou concluir. Se for para nós fazermos nesse país a reforma tributária e não gerar emprego e renda, e aquele que tem coragem de investir, saber que vai compensar investir no nosso país, é melhor deixar do jeito como está. Nós queremos saber qual que é o milagre de uma reforma tributária que, de fato, vai melhorar a vida, principalmente daqueles que têm coragem de fazer investimento no nosso país. É isso. Obrigado, senhor presidente.